Vida longa e próspera! Está entrando no ar mais um Tocando Almas. E hoje nós falaremos sobre o poder das palavras em nossas vidas. Como sempre, nós trazemos especialistas aqui para a gente bater esse papo e trazer um conteúdo de alto valor para você que está nos assistindo. Sempre pessoas capacitadas para melhorar o nosso conhecimento, ampliar o nosso conhecimento. Começando com a frase do dia de hoje vamos lá, entender o poder das palavras torna o nosso silêncio uma virtude, de Acácio Bernardo. E hoje eu chamo aqui para falar com a gente, para a gente trocar uma ideia, a Leca Sarandi. Leca, seja muito bem-vinda. Boa noite. Olá, boa noite, Rodney Sena, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Meu nome é Aleca Sarandi, eu sou mentora de superação emocional e também de superação tecnológica. Perfeito, perfeito. A gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso e também no tema específico que é o poder das palavras. Né? A gente costuma não dar tanta importância ao poder das palavras, mas a coisa é séria, né? Eu já vou te chamar para a gente continuar aqui, mas antes a gente vai entrar no momento da Yara Freire e os números em sua vida. Yara Freire, minha amiga, boa noite, tudo bom? Boa noite, querido, tudo bem? Rodney, essa pessoa maravilhosa, encantadora, né? Tocando almas, como sempre. Aí os entrevistados de você sempre de parabéns, principalmente com a Leca, né? Leca Sarandim, né? Se não me falha. Sarandim, exatamente, maravilhoso, gostei, adorei. Bom, então hoje é o nosso recadinho, 1º de julho, muito bem-vindo, 1º de julho, e o que está trazendo para a gente essa semana, Rodney? A gente olhando um pouco os planetas, pipocando Plutão, dando um pontapé em Saturno, misturando com os números, olha, meu amigo, a coisa está interessante. Interessante ponto de vista, Rodney, eu tenho meu ponto de vista. Meu amigo, coincidências não existem, mas se eu te disser que hoje, novamente, a gente está no dia 1º de julho de 2020, temos aí, então, um dia 3, vindo de um 12. Novamente, a sua linha de destino e cada vez mais tocando alma, vai brilhando, vai encantando e vai trazendo novidade. Gente, quando vem do 12, 1/2, que eu gosto de dizer, o 12 significa, na numerologia, o dia hoje, pessoal, é onde estão os meus talentos. É o que eu trago um pouco da outra vida para dentro dessa vida e juntos a gente vai seguindo aí o caminho. O 12, ele tem o número 1, que ele vai, né? O 12 tem 1 e 2. O número 1 é a minha individualidade, é onde eu busco, qual é a minha força. E o 2, ele quer uma parceria. 1 mais 2, 3. Então, esse 3 é como eu vou ter habilidade na fala, como eu vou poder falar. Tem horas que a pessoa vai, tem horas que a pessoa trava, tem hora que a pessoa volta. E isso tudo você encontra no seu destino, dia, mês e ano. É só você somar. O bebê que está nascendo agora, no mundo inteiro, bom, no Japão já nasceu, então a gente deixa um pouquinho de fora alguns países. Mas vamos entender que seja bem-vindo a esse mundo maravilhoso, planeta Terra, e muitos desafios que a gente tem. Então, essa pessoa de número 3, vindo de um 12, automaticamente ela tem uns desafios aonde ela precisa estar mais centrada, ela tem que ser um pouquinho mais diplomática, ela tem que ter foco, ela tem que saber para que caminho ela vai seguir e trazer aquela energia maravilhosa que tem dentro dela. O mês de julho, em primeira mão, nem no meu canal do YouTube eu coloquei, presenteando o meu amigo Rodney e esse pessoal todo que assiste, que fica na nossa programação, que fica olhando tudo isso, né? Dizendo o quê? Julho é um 7. Lembra? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Esse 7 significa, esse mês é um mês de você observar, de você ter intuição, ter percepção. Sabe, beba um pouco mais de água, pisa no freio, hoje é quarta-feira,
temos quinta, a sexta, o sábado e o domingo. No domingo, Rodney, que é dia 5 de julho, vamos ter aí uma virada de um eclipse, que a gente chama a lua crescente virando para a lua cheia, e que mexe nas emoções de todo mundo. Então, esse 3 que eu estou dizendo hoje, é a gente começando a fazer umas transições e transformações. Tem novidade. Estarei voltando na segunda-feira, junto com meu amigo Rodney. Um bom fim de semana a todos. Aliás, perdão, amanhã nós temos ainda, né, Rodney? Amanhã, sim, amanhã às 8 horas com Nicolas Beirão. Exatamente, às 20 horas. Isso perfeito, aí. Um beijo e vou estar assistindo vocês. Boa sorte aí, Leca. Tchau, tchau. Obrigada, linda. Tchau, Yara. Até mais. Tchau. Amém. Nossa, tá aí, ela é ótima, né? Tá aí a Yara Freire. Tá aí o Instagram dela. Não, tá o da... Cadê aqui? Da Yara. Instituto Yara Freire, numeróloga com mais de 30 anos de experiência. Quer saber um pouco mais, faça contato, chama ela lá no privado lá do Instagram. E vamos que vamos. Leca, agora é com você, minha amiga. Vamos lá. Fala mais um pouco da Leca, como é que a Leca chegou até aqui, a Leca faz o que da vida e como que a Leca ajuda as pessoas, se é que ela ajuda alguém nessa vida. Leca é multipotencial, né? Sou Master Coach, Master PNL, agora Mega Master Power, reprogramadora de crianças. Show de bola, show de bola. Amando ser reprogramadora de crianças. Eu entrei no curso da Nanda Pérez e, graças a Deus, eu consegui entender a metodologia de ensino dela e criei minha própria metodologia. Já reprogramei criança de mais de 47 pessoas. Perfeito. Quando você falou dessa mudança de crenças, a primeira pessoa que me veio à mente foi exatamente ela. Né, cara? Olha, ela é um negócio meio que hipnóticos, assim, mas é incrível como dá uma reviravolta na nossa vida quando a gente descobre as crenças que nos limitam. E o que faz as nossas crenças acontecerem são nada mais, nada menos que as nossas palavras jogadas ao vento. E, lógico, situações que a gente passou na nossa vida. Sou professora do maternal ao ensino médio, sou professora de web design, de programação para a internet, que foi o maior desafio da minha vida, saber programar e ensinar programação, porque programação para web não é nada fácil, é tudo em inglês, é bem complicado. Porém, até há 6 anos eu faço programação para web e sou professora de informática há 17 anos, né? Mas conheci o coach e me apaixonei, adoro, conheci você, acho você magnífico, maravilhoso, somos amigos virtuais, mas podemos nos considerar amigos, né? Olha quanto tempo que a gente já se conhece, já tem um tempo. Perfeito. Eu acho que a gente se conheceu no curso do Gilson Mello, né? Eu achei que a gente se conheceu na internet. Não, foi no curso do Gilson Mello. Foi no curso do Gilson? Então foi no curso do Gilson. E hoje eu quero falar sobre o poder da palavra, mas sabe por quê? Porque há muito tempo eu falo de positividade. E eu ainda bato na mesma tecla e as pessoas ainda ficam olhando para mim e dizendo: isso aí eu falo, Fantástico Mundo de Bob, isso aí é viagem, você está no mundo de Alice. Mas eu não consigo parar de falar do pensamento positivo. E quando você me chamou para fazer essa entrevista bacana aqui, né, no Tocando Almas, eu falei, eu tenho que falar de quê? Do poder da palavra. E do pensar, porque quando tu pensa, tu emana. Se tu emanar coisa ruim, o que acontece? Fala para mim, Rodney. Exatamente. Só energia, só vibração ruim, só traz coisa ruim para sua vida, né? Às vezes, é claro, a gente tem que passar por tribulações para aprender a entender o que a vida nos traz, né? Você sabe disso, você já passou por várias tribulações, né, na sua vida, e você sabe que a gente
passa para poder amadurecer e aprender. Pode falar. Não, pode falar, eu tô ouvindo. Então, tudo bom, porque se tu deixar eu falar, fala. Você vai falar daquele senhor que tem um nome estranho? Richard Chamini, não é isso? Mirzar Chamini. Vou também. Beleza. Porém, todavia, entretanto, eu quero falar uma coisa aqui. Olha só. Eu peguei uma coisa aqui no site que traduz exatamente aquilo que eu quero dizer, e as pessoas agora vão abrir o mindset delas. Depois disso aqui, eu vou fazer uma live só minha disso aí, porque eu achei top. Você conectou com a divindade, né? Eita, beleza. Olha só, que delícia que eu achei. Apesar de muitas pessoas falarem sobre o poder da palavra, que eu digo que é a positividade na palavra também, não a negatividade. Eu enfatizo a positividade no poder da palavra, que é para as pessoas entenderem que aquilo que a gente emana, a gente vibra. E se você vibra, você atrai. Tudo que tu vibra, você atrai, né? Então, nós podemos emanar palavras negativas ou positivas. Mas a maioria das pessoas tem mania de reclamar, criticar, julgar o tempo todo. E nem presta atenção no que fala. Aí aqui diz, apesar de muitas pessoas falarem sobre isso de forma natural, esse conceito tem base bíblica. Ou seja, pensar no que certas palavras podem causar não é apenas... Eu achei o máximo isso aqui, ó. Não é apenas misticismo, coisa de gente positiva ou uma crendice. De fato, palavras faladas para o bem ou para o mal podem construir ou destruir totalmente pessoas e situações. Então, em Provérbios, nós temos: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza... come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Ou seja, se você usa das palavras para negatividade, para criticar, para brigar, para reclamar o tempo todo, se você reclama do teu dinheiro o tempo todo, se você critica todo mundo o tempo todo, você vai emanar coisas negativas. Vai emanar escassez, vai emanar brigas. Leca, mas você não faz isso? De vez em quando eu faço. Só que agora, conhecendo o poder das palavras e, como você bem falou, o Shirzar Chamini, que é um Master Coach dos Estados Unidos, acho que ele não está aqui, não. É um Master Coach dos Estados Unidos, que fala sobre sentimentos sabotadores, que também são emanados pela palavra, tá? Diz que se você tem o seu quociente positivo alto, você está deixando o seu sábio falar por você. Ou seja, a felicidade pode estar mais presente na sua vida e você pode ficar menos doente ou com doença nenhuma. Eu tenho quase 50 anos de idade, meio século. Se eu for contar quantas vezes eu fiquei doente, eu conto mesmo. São umas 3, 4, 5, mas não fiquei doente. Por que eu não fico doente? Porque o que eu emano não é negatividade. Eu emano positividade, palavras positivas, que me fazem gerar sentimentos que vibram mais alegria do que tristeza, mais aprendizado do que amargura. Entende? E eu tenho falado muito também sobre manter a nossa essência infantil. Não ser criança, mas manter a essência infantil. Normalmente, não sei se você concorda comigo, quando a gente abaixa a bola da nossa essência infantil, a gente se torna muito amargurado, crítico, e às vezes a gente abaixa a bola da essência infantil porque passou por situações complexas na infância.
por exemplo, alguém que foi abusado, alguém que teve pais que não deram tanta atenção, se torna tão amargurado que perde aquela essência infantil, a alegria da criança, o prazer da surpresa. E aí se torna crítico e amargurado. Aí tu vê que essas pessoas geralmente têm problema de estômago, problema de coração, pressão alta, e o sorriso não faz parte. Eu sempre conto muito o que aconteceu uma vez na minha escola, numa escola que eu trabalhava, que eu fiquei feliz porque estava voltando de férias e alguém chegou para mim e falou assim, porque eu mandei um áudio, né? Nossa, que bom que a gente está voltando, vamos nos alegrar e tal, a gente está voltando para dar aula, blá, blá, blá. A pessoa chegou para mim e falou assim, meu Deus, ela veio um susto com o seu áudio. Por quê? Você não precisava falar daquele jeito. Eu falei que eu estava feliz porque eu estava voltando. Ah, mas não faz mais isso. Não. A pessoa ouviu porque quis, né? O áudio a gente só ouve. Aí a gente fica vendo, né, o quanto que as pessoas aboliram da sua vida esse quociente positivo. O quanto elas emanam as palavras negativas durante o dia. Às vezes a gente emana tanta palavra negativa que quando a gente chega no final do dia, a gente está esgotado, está cansado, porque não só emana, não, pensa, né? Às vezes a gente pensa. As palavras, às vezes, estão aqui dentro, e elas estão sendo emanadas também, porque quando você pensa, você está emanando. A gente emana a vibração. Não é isso, Rodney? É exatamente isso. Você pode até não falar, mas você está mantendo aquela energia. A gente deve, assim, eu acho que você já deve ter ouvido ou percebido, ou ouvido, ficado sabendo de alguma história daquela pessoa que passa por muitos problemas, muita dificuldade, e o pessoal fala que ela não bota para fora, né? É mais ou menos isso. Tem gente que vai ali pegando, vai armazenando a energia, não dissipa, porque uma coisa é você passar pelas dificuldades, passar pelos problemas, você sentir e você ter uma forma de dissipar aquilo, né? Por exemplo, quando você está meditando, os pensamentos vêm, você recebe, libera, recebe, libera. Então, assim, tem pessoas que ficam com aquele pensamento, aquele sentimento, e aquilo corrói ela por dentro. E aí a gente vê pessoas com problemas de fígado, rim, estômago, e muitas das vezes a causa é simplesmente psicossomática. O corpo está somatizando aquele conjunto de coisas que as pessoas pensaram, viveram, e como a gente vê aqui o Gustavo de la Penha, professor de constelação familiar, onde ele falava de dar lugar aos pais, dar lugar àquelas pessoas que fazem parte da sua vida, por mais que elas tenham te feito mal. Então tem isso, é você dar lugar para aquele problema, está aqui, ponto. O que eu posso fazer sobre isso? Eu posso fazer isso, isso, isso. E nisso aqui eu não consigo fazer nada? Não consigo fazer nada. Então, abstrai. Na segunda-feira passada, a gente tinha uma live por volta das 4 horas, e o Sérgio Peroso, um cara fantástico, uma história fantástica, ele era para as 4 e a live não ia dar, porque a internet estava ruim. Ele falou, Rodney, fica tranquilo. O que não tem solução já está resolvido. Vamos programar para mais tarde e ver se vai ter internet. Se tiver, a gente faz, se não tiver, a gente remarca. E é isso. Ou seja, ele recebeu o problema e dissipou. Simples assim. E quando a gente trabalha com energia, é mais ou menos isso. É você receber, por exemplo, eu que trabalho com pessoas com assim, atendimento a clientes, pacientes que têm problemas assim, absurdos. Cada história é mais cabeluda que a outra. Cara, eu recebo aquilo e dissipo. Acabou o atendimento, cara, eu lembro da história, mas me mantenho distante daquilo, para aquilo não me afetar, para não fazer o que a gente chama de transferência. Não existe. Eu não posso absorver aquilo, senão eu tenho que parar de trabalhar com o que eu trabalho. A informação chega e eu jogo para fora. Aquilo não me pertence. Aquilo não me pertence. Mas é isso, assim, a gente tem que trabalhar com isso aqui, ó, o que a gente fala. O que a gente pensa e o que a gente fala. A Bíblia, você citou a Bíblia, eu entendo um pouquinho do riscado, e a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. E aí, se
por mais que a pessoa fale assim, ah, mas eu falei sem querer, eu falei na hora da raiva. Alerta, alerta, alerta. Mas, enfim, vamos lá, vamos dar continuidade. E Deus materializou um monte de coisa, né, através da fala. E faça-se. Faça-se o sol, faça-se os campos, não é isso? Exatamente faça isso. Através da palavra. E aí a gente fica pensando assim, o quanto eu vou remeter a uma outra vertente que é importante também, o quanto a gente deixa de agradecer e critica e julga. Quantas vezes a gente deixa de agradecer e critica e julga? Aí o Shir Zashamini, que é esse Master Coach dos Estados Unidos que eu estudo sobre inteligência positiva, ele diz que o nosso maior sabotador é o crítico e que nós criticamos a nós mesmos, aos outros e às circunstâncias. E quando a gente critica a nós mesmos, aos outros e às circunstâncias, o que acontece? Acontece um sentimento de frustração, de raiva, de dor, de amargura. Isso quer dizer que o nosso sabotador está falando mais alto, está lá no topo. E é ele que está dominando o nosso cérebro. E quando a gente percebe isso, a gente precisa baixar a bola dele. Como? Deixando de criticar, deixando de julgar e buscando compreender o outro. Então, a outra vertente que eu quero falar é que na Bíblia diz: ame ao próximo como a si mesmo. E as pessoas teimam em não se amar. Se criticam mais do que se amam. Se ame ao próximo como a si mesmo, como é que você não se ama? Aí eu levo para aquela coisa da própria ansiedade, da própria depressão, que leva os medos, né? Que a gente tem, não sei se eu estou correto com isso, você me fala que você trabalha mais com isso. A gente não se ama, a gente não ama aquilo que Deus criou, que é a nossa própria vida. Reclama do cabelo, reclama da sobrancelha, reclama do olho, reclama da boca, da perna, do corpo. E cada vez mais nós temos pessoas doentes porque não se amam. E às vezes porque elas aprenderam através da palavra que primeiro o outro, depois o outro, novamente o outro, para depois você. E quando a gente aprende isso, normalmente na nossa infância, porque nossos pais aprenderam dessa forma também, nossos avós, tataravós e tal, a gente se anula e começa a não se olhar mais, não se amar mais e prejudica relacionamento, a vida financeira, entre outras coisas mais. Tudo isso são sentimentos sabotadores que são implantados na nossa mente através dos acontecimentos e das palavras que a gente emana. Porque tudo que a gente emana, a gente vibra. E o que a gente vibra, a gente traz de volta. É tipo, bateu, levou. Complicado. Até aproveitando isso que você está falando, tem um estudo que, inclusive, foi replicado aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, mas eu acho que originalmente é do Japão, se eu não me engano, onde se colocou 2 potes de arroz, né? Foi feito o arroz e foi colocado o mesmo arroz foi colocado em 2 potes diferentes. E um só recebia palavras boas e no outro só palavras ruins. E aí aquele arroz que recebia palavras ruins, ele apodreceu mais rápido do que o outro que recebia palavras boas. Tem um outro estudo, só que aí é com a água, onde os cristais de água, e aí você vendo, claro, com o microscópio, os cristais de água ficaram muito diferentes
aqueles que receberam palavras boas e daqueles que receberam palavras ruins. Então, as palavras, assim, elas têm... Por isso que a Bíblia fala de a palavra tem o poder de vida e poder de morte. Então, assim, e às vezes é para a gente mesmo, quando você tem o hábito de se maldizer, né? E aí é aquilo. E aí a gente fala assim, mas amar ao próximo, foi o que você falou, bem falou, amar ao próximo como a ti mesmo. E aí, se você se fala palavras ruins, se você, para outra pessoa, às vezes você até fala palavras boas, mas para você fala palavras ruins, ou fica naquele pensamento, eu não posso, eu não consigo, não dá. Aí você entra naquilo que a gente teve uma live com a Alessandra Lobo falando sobre a vitimização. Aí você acaba caindo na vitimização, que apesar de não é o nosso tema de hoje. Mas voltando para a palavra, é um exercício, foi o que você falou. A pessoa precisa identificar quais são os comportamentos, né? E aí, quais são os gatilhos? Em situações assim, 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 o que eu falo? Qual o meu comportamento? Sabe? Então, assim, eu conheço pessoas que estavam inicialmente diagnosticadas com determinadas doenças, sabe? E a pessoa, não tenho, dentro de mim não tem essa doença, não tem. E aí, quando foi fazer o exame, olha, não tem nada. E aí, você pode dizer, mas foi coincidência, foi obra do acaso, foi... Não sei. Como dizia o outro, não sei, só sei que foi assim, né? Então, o poder das palavras. E assim, aquilo que você fala, tem até uma frase aqui de um comentário do Face, da Dalvina Guimarães, ela diz, como pensamos, assim sentimos, assim nos comportamos. E é verdade, né? E assim como você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. É fato. A gente é um ser de padrão. E pensou, sentiu, se comportou. Geralmente, toda situação ruim que a gente passa e todos os medos que a gente tem geram crenças limitantes que nos bloqueiam e fazem a gente ter o mesmo comportamento sempre. Olha só que interessante, né? Eu aprendi que eu tinha que dar para o outro, cuidar do outro, olhar para o outro. Eu, Leca. Porque a gente passa por situações, aí quando a gente entra no autoconhecimento, a gente vai desenvolvendo, né, o nosso eu interior e melhora. Até que eu fiz um exercício de crença limitante em mim e percebi que eu tenho muitos dons. Olha que loucura. Tem a ver com a Bíblia também, olha só. Eu tenho muitos dons. E eu sempre falei para mim que por que Deus me deu tanto dom e eu não ganho nada com isso? Porque eu nunca ganhei nada com isso. Eu sempre falei isso. Deus me deu tanto dom, meu Deus. Eu sei fazer boneca de pano, eu sei fazer artesanato, eu sei mexer com design gráfico, eu sei fazer roupa, eu sei cortar cabelo, eu sei pintar cabelo, eu sei pintar unha, eu sei fazer sobrancelha. Caraca, é muito dom, né? Para uma pessoa só. Eu fiz curso de silk screen, tudo que tu imaginar. Eu sei fazer música, eu estou aprendendo a tocar violão, é muito dom. E eu sempre, a vida inteira, falei, Rodney, por que Deus me deu tanto dom e eu nunca ganhei nada com isso? Quando eu fiz o exercício de crença limitante, foram as crenças que eu aprendi lá na minha infância, de que eu tenho que dar para depois receber. Isso ficou tão implantado na minha mente que quando eu fiz o exercício de crença limitante em mim mesma, eu descobri que eu quis doar os meus dons para os outros. Então, por isso, eu não ganhava nada. Porque eu resolvi entregar todos os meus dons para os outros em troca do amor das minhas amizades. Olha que loucura. Porque se eu não entrego os dons para as pessoas, eu não tenho amor de ninguém. Essa era a minha crença. E é uma crença totalmente limitante, né? Totalmente limitante. Por quê? Porque, por exemplo, se você me pede um banner, eu vou lá e faço de graça. Se você me pede uma aula, eu te dou uma aula de graça. Se você quer aprender biscuit, eu faço de graça.
A vida inteira foi assim. Eu tenho muitos dons. Aí eu sempre falei. Aí eu mesma criei uma crença. Olha o dom da palavra. Olha só. Eu mesma criei uma crença. Agora ela já quebrou, graças a Deus. Chega disso. Eu falava assim, ó. Caraca, sei fazer de tudo, só não sei ganhar dinheiro. Olha o dom da palavra. O dinheiro não veio. A escassez foi criada. E eu deixei de ganhar dinheiro. De tanto que eu joguei ao vento essa palavra. Eu já tinha a crença limitante, transparente, guardada no meu inconsciente, que eu aprendi na minha infância. E aí, quando eu cresço, percebo que tenho vários dons e emano a palavra de que eu tenho muitos dons, só não sei ganhar dinheiro. Eu falava isso sempre, até entender que eu bloqueei minha vida através dessa palavra. E, graças a Deus, através do Segredo, que foi um dos primeiros livros que eu li, cadê aqui? O Segredo. Aí. Aqui. Melhor livro que eu já li na minha vida. Apesar dele ser meio assim, parece fantasioso, nas entrelinhas, ele tem a lição dele para a gente. Então, aí, a partir do momento, Rodney, que eu comecei a gratidão, a agradecer pela água que eu bebo, pela geladeira que eu tenho, pelas contas que eu pago, pelo meu eu, por eu ser linda, maravilhosa, ter o cabelo incrível e tal, eu sou linda, sou poderosa, sou maravilhosa. Eu chego no espelho e falo assim, caraca, tu é gostosa pra caramba, hein? Tu é muito linda. E olha que eu não sou nenhuma Gisele Bündchen, mas eu não preciso ser Gisele Bündchen para ser linda. Eu tenho que ser eu e gostar do meu eu, de como Deus me fez. E assim eu vou levando minha vida. E, graças a Deus, posso contar nos dedos o dia que eu fui para o hospital. Perfeito. Nem quanto saúde eu tenho. Perfeito. Até aproveitando isso, ontem a gente teve aqui o Matheus de Freitas, que ele tem nanismo, ele tem acho que 1,45 m, 1,46 m, né? E o cara viaja para tudo quanto é lado, dando palestras, motivando as pessoas. E talvez fosse uma pessoa que pudesse ter os motivos para poder ser uma pessoa rancorosa, uma pessoa para baixo, enfim. Mas não. Assim como também tem um exemplo, que até é uma situação... no caso, ele não tem os membros, né? Que é o Nick, eu acho que é Nick Vorrage, alguma coisa assim. Ele não tem, eu acho que, os membros inferiores. Hã? Nick Vidvik. Esse trem aí. Ele não tem nem os membros inferiores, nem os superiores. Então, assim, e é o cara também que roda o mundo ajudando pessoas, motivando pessoas. Então, você vê, né? É como que você vê a coisa e como é que você caminha diante daquela situação. Por exemplo, a gente tem um exemplo emblemático aqui no Brasil, que é o Fernando Fernandes, né, que é ex-Big Brother, em um acidente, eu acho que de carro, alguma coisa assim, perdeu os movimentos da perna, né? E, cara, ele deu uma reviravolta na vida dele e foi ser canoísta paralímpico. Então, assim, são um exemplo como é que você pode falar. Vou dar um exemplo aqui meu, porque eu vou dar esse exemplo. Aí os povos falam assim, porque você ainda ama seu marido, porque não sei o que, porque não sei o que. Gente, pelo amor de Deus. É exemplo que faz bem para o outro, que o outro pode aprender. Então, a gente fala, né? Eu estava grávida de 5 meses da minha filha, 6 meses da outra, a outra tinha 8 meses, e a outra tinha... Era 8? E a outra tinha 6 anos de idade. Meu marido veio para cá, passar férias comigo, foi embora morar com a mãe, a irmã e os 3 sobrinhos. Foi embora. Eu era dona de casa, só sabia mexer no computador razoavelmente, ou seja, eu não tinha uma profissão, porque eu fiz o ensino médio regular, profissão minha, e todo mundo chegou para mim e falou assim, caraca, Leca, vai no quartel, faz isso, faz aquilo outro. Eu falei, gente,
Não vou fazer não, cara. Opção dele. E na minha mente, é claro, no primeiro momento, foi um baque, né? Tipo, ele me fez assinar um recibo de R$ 30, um casamento de 6 anos. Então, assim, aquilo doeu na minha alma, doeu no meu, é óbvio. Qualquer um fica amargurado com uma situação dessa. Mas, logo assim, um mês depois, ou menos de um mês, eu comecei a pensar em sonhos para minha vida. Afinal, eu tinha 3 filhas para criar e eu não podia ficar pensando em pensão. Se a pensão viesse, bem. Se não viesse, bem também. Eu tinha era que ver a minha vida. E eu resolvi, aí tinha um programa de rádio, uma rádio, que nem Tocando Almas aqui, né? Rádio, acho que era Interativa FM aqui. E aí eu fui lá, perguntei se eu podia fazer grávida ainda, se eu podia fazer um programa infantil para as crianças. Cheguei lá, criei o programa infantil. Olha só como a mudança de mindset, que o pessoal fala de pensamento, como direcionar o pensamento para a solução faz as coisas acontecer. Então, eu busquei algo para ocupar minha mente, para poder ver se relaxava a minha mente, sem ficar pensando em divórcio, em dinheiro, em não sei o quê, fazer algo por mim. E o que aconteceu? Lá no programa de rádio, surgiu 2 vagas de instrutora de informática. Eu fui chamada para essa vaga, fiz o curso de instrutora, chama até Centro Comunitário da Rafael, ainda tem aqui. Fiz o curso de instrutora e virei instrutora de informática. Cara, em 1 ano, eu já estava professora de informática. Eu já era professora de informática. Por quê? Porque eu comecei a pensar que eu ia ser professora de informática para criança. Eu falava isso para o espelho. Falava todo dia para o espelho. Você sabe do poder do espelho, né? Eu olhava para o espelho e falava, eu vou ser professora de informática para criança. Não sei como nem de que maneira. Eu sei que eu vou ser. Cara, foi muito rápido. Em menos de 1 ano, eu já estava com uma profissão formada. Tudo porque eu tirei o meu pensamento da negatividade da separação, não fiquei julgando meu ex-marido, não fiquei criticando, nada disso. E aí a minha vida só foi fazendo assim, ó. Fiz faculdade, fiz pós-graduação, fiz curso de normal, fiz curso de técnica de programação, fiz curso de rede no Senac. E aí foi só vindo mais, web designer, e faculdade de licenciatura, pós-graduação em tecnologia da educação, e master coach, master PNL, agora é programadora de criança, e estou indo para curso de constelação familiar, para fazer o tudo porque o poder da palavra melhorou na minha boca, acabou a crítica, o julgamento. Esses X Achamini tem um teste que as pessoas, se quiserem, podem entrar em contato comigo para fazer o teste junto comigo, onde ele dá a porcentagem de pensamento positivo que você tem no dia e te diz quais são os seus sabotadores, quais são os sentimentos sabotadores que detonam a tua vida. É maravilhoso. Muito bom mesmo. Ó, a Dalvina ela colocou aqui, ó, o experimento de Masaru Emoto comprova cientificamente o poder das palavras através do experimento com arroz. É exatamente isso, exatamente isso. E eu costumo falar que assim, quando a gente tem um conjunto de pacientes e aí as pessoas acham muitas das vezes que é algum milagre, que nós somos santos que fazemos milagre. Não, na verdade, assim, quando você começa a mudar a sua percepção, começa a mudar o seu foco, como você falou, você estava passando por um problema, você resolveu tirar o foco daquilo. Consequentemente, você começou a ter uma visão mais focada em outra coisa. Aquilo estava na visão periférica, não estava te afetando tanto, né? Então, assim, por exemplo, eu recebi um relato de uma paciente, ela falou, cara, parece que tudo mudou. Eu falei, não, olha só, na verdade você mudou. Eu estou aqui como um GPS para te ajudar, mas se você não quiser, não vai acontecer. Eu apenas vou te guiando como terapeuta, mas
o personagem principal dessa história é você. Então, se você está vendo novos horizontes, é porque você está se permitindo mudar. Se você está tendo uma linguagem diferente, é porque você está se permitindo mudar. E aí é o que eu falo das etapas do aprendizado, né? Primeiro você não sabe que não sabe, depois você sabe que não sabe, depois você sabe que sabe, e depois você não precisa nem saber que você sabe, porque já está no automático. Aí você parte para a maestria. Então, assim, quando você decide fazer uma mudança, você começa a se reprogramar. Ah, mas é uma coisa, parece que é meio mecânica. No começo é simples. Você já tem milhares e milhões de conexões neuronais, tá? E aí você tem aquelas específicas do comportamento que você quer mudar. Aquele comportamento você já repetiu ele milhares de vezes. Ou seja, é uma conexão forte. E aí você quer mudar o comportamento. Cara, primeiro você precisa dar o comando para o seu cérebro que você quer fazer aquela mudança. Repetição. E aí você Exatamente. Aí você vai fazer uma nova conexão. E aí, para essa conexão ganhar força, você precisa o quê? Repetir essa conexão. E repetir, e repetir, e repetir, e repetir. Eu acho, se eu não me engano, essa frase eu acho que é de Einstein, que o exercício leva à perfeição. Ou seja, conforme você vai se preparando, você vai repetindo, vai reproduzindo, uma hora está no automático. Simples assim. Mas algumas mudanças precisam passar pelo momento do mecânico. É necessário. Entende? E aí é a coisa que você está falando. É você olhar na frente do espelho, olhar para o espelho e ver a pessoa mais importante do mundo. Não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o seu filho, não é o seu marido. A pessoa mais importante do seu mundo é você. E você tomando posse disso, você pode transbordar isso para as outras pessoas, replicando aquilo que você quer para a sua vida, o comportamento que você quer, é aquilo. As palavras têm poder nas nossas vidas. E talvez ela não vai mudar a sua vida de um dia para o outro, mas vai mudar a sua percepção daquilo que está acontecendo na sua vida. É o princípio 90-10. Na vida, 10% é o que de fato te acontece, mas os 90% é a interpretação que você dá para aquilo. Simples assim. É isso aí, é o significado, né, que a gente dá para as situações, né? É o significado que a gente dá para as situações. Ó, tem um comentário aqui, Leca, só antes de você continuar, tem um comentário aqui da Dalvina. A Yara falou que vai querer o teste. Yara, entra em contato com a Leca no Instagram dela. No Instagram, pode ser melhor no direct. Porque eu coloquei o seu Instagram aqui, então é mais fácil. E a Dalvina está dizendo assim, quando o comportamento muda, tudo muda, porque a percepção muda. Só mais um complemento. Eu trabalhava com uma equipe e existia um curso que era de uma imersão de 3 dias. E como eram muitos exercícios de alto impacto, ao final era informada a seguinte coisa para ele: olha, presta atenção, saindo daqui, não toma nenhuma decisão brusca. Entenda que quem mudou foi você. Você passou por um processo de mudança. As pessoas lá fora continuam da mesma forma. Então, a sua visão do mundo vai ser diferente, mas você precisa ir se adaptando. É a história do mito da caverna. Então, assim, você vai ter um pensamento novo, um comportamento novo, e, na medida do possível, você vai ver o mundo de uma forma diferente. Se você está vendo o mundo de uma forma diferente, você vai tender a se comportar de forma diferente. E assim vai. Mas vamos lá, desculpa, eu acabei te interrompendo. Vamos lá. Não, é maravilhoso, é muito bom. É bom que toda vez que a gente está junto, a gente gera uma conexão, né? Exatamente isso. A gente fica distante durante um bom tempo. Aí, quando a gente junta de novo, a conexão acontece. Isso é maravilhoso mesmo. Você está mais certo. Então, a gente tem que perceber, principalmente pelo que você falou agora, que o nosso comportamento mudou, mas a gente não tem que obrigar o outro a mudar, mas sim enxergar o outro como ele é. E, às vezes, a gente enxerga o outro com críticas, com raivas, mas não sabe que ele não amadureceu. A partir do momento que eu passei a observar meu ex-marido como uma pessoa que ainda precisa evoluir, precisa amadurecer,
eu não senti mais nenhuma raiva dele. Olha que interessante. Perfeito. É um outro significado que eu dei à situação. Ele foi embora porque chegou a hora dele ir embora, chegou a hora de eu amadurecer, chegou a hora de eu crescer. Eu era muito infantil, muito mesmo. Eu tinha 15 anos com a idade de 35 anos. Então, imagina, eu com 15 anos com a idade de 35 anos. Muito difícil conviver. É complicado. Você falou uma palavra-chave, Leca. Ressignificar. É aquilo, é o que a gente, na maioria dos atendimentos, é o que a gente faz. É ajudar o paciente a ter uma visão ressignificada daquele trauma, daquele problema que ela passou, aquela situação. Por mais que de fora pareça ser difícil, é um processo que, quando você faz isso, é aquela história que eu sempre falo. Às vezes a pessoa quer que o outro morra, aí ela vai e toma veneno. Ela toma veneno esperando que o outro morra. A falta do perdão, a falta do entendimento e da ressignificação é exatamente isso. Quando você não consegue ressignificar determinadas situações, é como se você estivesse diariamente tomando gotas de veneno e esperando que o outro que te fez mal, que na sua percepção te fez mal, aquela pessoa morresse. Mas, na verdade, quem está tomando veneno é você. E aí você se suicida sem perceber, né? Exatamente. Você imagina que o marido me largou aqui, deixou minha roupa toda em saco de lixo no quintal da minha casa. E minha máquina de costura, e disse que eu não entrava na casa dele de jeito nenhum. Se eu ficasse com ódio mortal dele, com raiva dele, hoje eu não estaria aqui falando com você sobre desenvolvimento humano. Eu cheguei, há pouco tempo atrás, eu cheguei para ele e disse: olha, eu quero te agradecer pelo que você fez, porque depois que você me deixou, eu consegui amadurecer. Aí ele falou assim para mim: você estava precisando mesmo de um sacode desse. Aí me deu vontade de ir. Eu falei: pô, se fosse outra pessoa, eu ficaria o quê? Com ódio, com raiva? Olha quem falou: tranquilo. E tá mesmo, ele não está falando mentira, está falando verdade. E aí eu cresci com isso. Gente, como é que eu não vou agradecer? Aí as pessoas ficam presas nas situações que já passaram, que já foram embora. E se adoecem. E aí acha que está doente porque é um karma, porque é isso, porque é aquilo. E às vezes não é nem karma, nem nada disso, é só a amargura que ela prendeu no seu coração. Pode falar. Verdade. Essa percepção, você está certíssima. As pessoas muitas das vezes se prendem no passado, né? Tem um desenhozinho, né, um meme que anda pela internet, que é uma pessoa com um saco pesado nas costas, carregando, escrito passado. E aí a pessoa que está de frente para ele fala: cara, mas não seria mais fácil você caminhar se você soltasse isso? Né? Então, fazendo uma analogia, é mais ou menos isso. E alguém na live falou que é um processo simples, mas não é fácil. Né? É simples você largar aquilo, mas não é fácil, porque, de alguma forma, a gente procura se apegar no passado para poder justificar aquilo que a gente vem fazendo no presente. Né? Quer seja estar passando por determinadas dificuldades, determinados comportamentos, você busca justificar baseado no que você já viveu. Porém, o que você já viveu está lá para trás. E aí você está aqui no presente, você precisa olhar para o futuro. Você não tem outra alternativa, porque você não consegue voltar lá atrás e mudar, mas você consegue daqui fazer um novo caminho. Parece frase de para-choque, mas é exatamente isso. Frase do Chico Xavier, né? Tem uma frase do Chico Xavier, é isso aí, você não pode voltar. Tem uma frase, eu não lembro como é que é, mas é isso, é exatamente isso. Você não pode. Sei lá, não lembro. Não lembro. Eu também não me lembro agora. Mas é muito bom. Eu acho isso. É desse jeito, né? É exatamente isso. Olhar o mundo com outros olhos. Com os olhos exatamente isso. Exatamente isso. Ó, tem
Dalvina disse o seguinte... Dalvina é minha amiga, Dalvina. Ah, sim. Pessoas que têm depressão geralmente ficam presas no passado. Tem não é exatamente cartesiano, mas tem uma frase que a gente costuma dizer o seguinte: o depressivo vive no passado e o ansioso vive no futuro. Você consegue identificar a depressão e a ansiedade. Uma das coisas que ajuda a identificar é exatamente isso, né? Esse foco da pessoa, um no passado, outro no futuro. E, no final das contas, nenhum dos dois vive no presente. E isso é muito ruim. Tá, vai lá. Pode falar. Pode falar. Tá, olha para mim. Você que é hipnoterapeuta, que trabalha muito com isso. Presta atenção. Todo mundo diz que eu sou ansiosa. Mas eu nunca fiquei amargurada, chateada, com raiva, nada disso, não. Como assim? O que é ser ansioso se eu nunca fiquei assim, caraca, meu Deus, meu futuro? Ou então eu fiquei pensando no passado o tempo todo? Eu não tenho esses mas porque as pessoas... Porque eu sou agitada? Então, as pessoas tendem a olhar para a pessoa mais agitada como se ela fosse sempre ansiosa, e não necessariamente. Não necessariamente. Por exemplo, a ansiedade, a pessoa... Por exemplo, a gente estava marcado, já tem umas 2 semanas que a gente está marcado para fazer essa live, né? E aí a ansiedade vai fazer com que você todos os dias pense como é que você vai se sair numa live, numa transmissão ao vivo, que pode aparecer qualquer pessoa para ver, e, pô, mas como é que eu vou estar? Será que eu vou sair bem? Será que eu vou falar direito? Será que eu vou... Então, aí isso é negativo, né? Isso é negativo. Agora, quando você... Cara, eu tenho um compromisso, tal dia, tal horário. O que eu preciso para esse evento? Eu preciso disso, disso e disso. Tá tudo certo, tá tudo certo. Acabou, é só esperar o dia. Entende? Então, as pessoas tendem a dizer que isso é como se fosse esse tipo de ansiedade fosse ruim, né? No seu caso, não é. Até porque, principalmente a gente que trabalha interagindo com outras pessoas, um nível de ansiedade é saudável, né? É saudável. É aquela história, o dia que você entrar para fazer uma apresentação e você não sentir mais o friozinho na barriga, cara, aquilo ali deixou de fazer sentido para você. Claro, você não está mais se importando com o público, não está se importando mais com o que você está apresentando. Mas aquilo não pode te parar. Importância com o outro, né? Porque assim, eu dou aula para criança, gente. Como que eu não vou ficar ansiosa para ensinar o outro? Ansiosa que eu digo num sentido bom, não é ruim. Sim. Né? Sim. E aí eu acabo criando milhões de coisas. Aí, por eu fazer milhões de coisas, as pessoas falam que eu sou ansiosa. E não é assim uma ansiedade, é uma vontade de fazer a coisa acontecer com alegria, com positividade. E uma outra coisa muito importante, existe a questão do sofrimento. A pessoa que sofre de ansiedade, que ela tem problemas de ansiedade, ela tende a sofrer por aquela ansiedade. Aquilo agonia ela. Não é que ela está ansioso que vai chegar não sei o quê. Não, ela sofre com aquilo. Isso é diferente. Isso a gente pode chamar de ansiedade patológica. Entendeu? Só pegando um comentário aqui, ela disse o seguinte, o passado é uma roupa velha que não nos cabe mais. É exatamente isso. Vamos tirar exatamente isso. Ansiedade é preocupação com coisas que tem que fazer. Exatamente. As pessoas, às vezes, têm essa ansiedade com o que tem para fazer, e as pessoas falam assim, quem balança a perna está ansioso, quem balança o braço está ansioso. Não necessariamente. É por isso que, antes de fazer um atendimento terapêutico, a gente faz uma calibragem com o paciente para entender a linguagem dele, entender os sinais, para que você não venha fazer uma avaliação errada dos sinais do paciente e padronizar como se todo mundo fosse padrão, quando, na verdade, nós não somos padronizados. Assim, existe um padrão macro, mas no micro, cada um tem a sua individualidade. É por isso que... eu cito Freud, né? Freud. Erickson dizia que toda terapia ela é personalizada, onde a gente identifica o ponto de cada um
e como que a gente pode ajudar. Então, nem É todo mundo verdade. que é mais acelerado é ansioso, não necessariamente. Leca, a gente está indo para o final, a gente está nos últimos 5 minutos, passou rápido isso. Foi muito. É por isso que assim, eu gosto desse modelo que a gente vai batendo um papo ao vivo, né? Não é aquela coisa formal, maçante. Legal. Então, antes de finalizar, eu queria deixar aqui o convite para o pessoal. A gente está com uma turma de hipnose, formação de hipnose, nos dias 11 e 12 de julho. Essa é a última semana de inscrição, tá? Tá com super desconto lá. Quem tiver o interesse é só entrar, o link está na descrição aí. É só entrar, se inscrever, pode pagar com cartão, boleto, enfim. Seja muito bem-vindo à família X e venha aprender com a gente hipnose de verdade, hipnose de forma séria. Vai ser online, ao vivo, nos dias 11 e 12 de julho. É agora, é esse mês, daqui a 10 dias. Indo para a finalização, Leca, eu quero desde já te agradecer. Tem mais comentários aqui? Obrigado. Indo para o final, eu quero te agradecer por esse momento de poder trocar essa ideia, trocar essa energia, de poder trazer conhecimento para as pessoas. Você deu alguns exemplos bem específicos que aconteceu com você, e isso traz uma autoridade para você poder falar, né? Falar com conhecimento de causa, não só de leitura, mas de vivência. Então, eu deixo assim, o meu muito obrigado. Gratidão pela sua participação. A Yara também, que está aqui participando comigo quase todos os dias. A ideia é que ela faça todos os dias um momento aí falando, dando para a gente um pouquinho desse conhecimento que ela tem de 30 anos de numerologia, ela trazendo um pouco disso para nos ajudar, para entendermos um pouco melhor. Então, Leca, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais para a gente poder encerrar antes de 60 minutos. Eu quero te agradecer, te agradecer, te agradecer. Namastê, namastê, namastê. Né? Sempre que você quiser, eu vou estar disponível aqui para fazer uma live com você, falando de algum tema, principalmente voltado para a lei da atração, positividade, gratidão, que são temas que eu abordo muito e gosto muito de abordar. E aqueles que quiserem entrar em contato comigo para conhecer as sessões de reprogramação de crença, é só me buscar no @LecaSarandi no Instagram, através do direct, e falar que quer conhecer, né, as minhas sessões de reprogramação de crença, ou fazer a sessão dos sabotadores, para entender quem são os sentimentos que sabotam a vida de vocês. Perfeito. O seu Instagram já está aí na tela, tá? As pessoas podem depois ver com calma e poder anotar e poder entrar em contato com você. Mais uma vez, muito obrigado. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã nós temos uma live com o Nicolas Beirão, um empreendedor aqui da região dos Lagos, onde ele vai falar como a gente pode se manter com a mente mais limpa durante esse período de tanta poluição de conhecimento, de informação, e muita informação distorcida, enfim. Amanhã, às 8 horas da noite. No mais, para vocês, vida longa e próspera e até mais. Tchau, tchau. Tchau, Tira a live. Tira a foto. Dá sorriso aí. Tirou? Então vai. Espera. Só Bruno. Estou esperando. Pronto. Foi? Pronto. Foi. Isso aí. Então, até mais, gente. Leca, obrigado. Tchau, tchau. Fica com Deus. Obrigada. Tchau.